dia, no ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias e opinião, aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que sempre aos finais de semana está ligadinho aqui na nossa programação, sempre com muita consultoria na área previdenciária, na área trabalhista, os nossos quadros especiais, a opinião dos nossos parceiros e, claro, a sua interatividade que está aberta a partir de agora para você participar conosco, né, nos nossos canais de comunicação. Tem o nosso WhatsApp e também tem o nosso perfil nas redes sociais, que é o @programa Boca no Trombone, é o mesmo, no YouTube, no Instagram e no Facebook, você se comunica com a gente. Bom, o programa de hoje está, como eu disse, recheado de atrações, já passamos aqui os nossos consultores, né? Você já viu aí na nossa tela aberta, daqui a pouquinho vou cumprimentá-los, mas antes vamos saber o que temos mais aqui na edição de hoje do Boca. Tem o informe sindical com o recado da FESERGS para os servidores públicos. Também o Sindicato dos Aeroviários traz a sua mensagem. Hoje é dia de Amatra 4 trabalhando, com a visão dos magistrados do trabalho. E direitos da saúde, o nosso quadro das regras sanitárias e além dos direitos dos servidores. A resposta aí para você que é servidor público e tem questões para a gente, sempre respondidas no nosso quadro especial. Bom, vamos lá, vamos apresentar eles, os nossos atores aqui do Boca no Trombone de hoje. Quem está com a gente é o Dr. Charles Pacheco, na área previdenciária, em nome de Rodrigues e Pacheco Advogados. Dr. Charles, muito bem-vindo a mais uma edição do Boca. Bom dia. Muito bom dia, Solano. Bom dia, colega. Bom dia a todos que nos assistem de casa. É um prazer estar de volta no Boca no Trombone. Prazer é nosso em recebê-lo. Quem está com a gente também, em nome de Pedro Magri Guterres, Advocacia Especializada, é o Dr. Pedro Guterres. Dr. Pedro, bem-vindo a essa edição do Boca aqui. Muito bom dia. Bom dia, Dr. Solano. Bom dia, Dr. Charles. Bom dia a todos os nossos telespectadores. É uma alegria estar participando mais uma vez do programa. Sempre é muito bom ter os doutores aqui que esclarecem muito as dúvidas de vocês. Vão encaminhando. Repito, hein? Tem o WhatsApp e tem o nosso perfil nas redes sociais para você. Vamos com as primeiras aqui, as primeiras que estão chegando. Uma previdenciária do Aldo, Dr. Charles. Diz ele, 62 de idade, 27 de carteira. Todo esse tempo com insalubridade. Os advogados dizem que não me encaixo nas regras para pedir aposentadoria. Por quê? É o que quer saber o seu Aldo. Muito bem, a pergunta do seu Aldo, ele se refere sobre as regras de transição da aposentadoria decorrentes da Emenda Constitucional 103 de 2019. Primeiramente, é importante esclarecer a sociedade de que a reforma da Previdência ela alterou drasticamente os requisitos para a obtenção dessa aposentadoria. O homem passa a se aposentar com 65 anos de idade e, no mínimo, 15 anos de tempo de contribuição. O seu Aldo faz uma referência, ele afirma que trabalhou com insalubridade durante 27 anos. Talvez seja este o motivo, esteja aí a divergência dos advogados consultados por ele. Por quê? Porque nem sempre, nem toda atividade considerada insalubre para fins trabalhistas, será considerada especial para fins previdenciários. Dito isso, caso as suas atividades consideradas insalubres sejam também consideradas especiais para fins previdenciários, sim, o senhor, seu Aldo, o senhor realmente tem direito a se aposentar por uma das regras de transição, inclusive a do pedágio de 100%, que afasta o fator previdenciário. Me parece que essa questão sua é realmente identificar se o tempo trabalhado com insalubridade é realmente especial para fins previdenciários. Outra questão agora é do direito do trabalho, vem lá de Sapucaia do Paulo. Fui demitido há pouco tempo, meu FGTS ficou retido, pois estava na modalidade saque aniversário. Agora voltei para o saque rescisão. Daqui a 2 anos, vou poder sacar o valor retido? Tem outra forma de sacar esse valor? Eu quero saber o Paulo, doutor Pedro. Pois então, doutor Solano, respondendo ao nosso telespectador Paulo, essa dúvida é uma dúvida de muitos trabalhadores, tá? Porque há muita confusão entre as regras, sobre as regras do FGTS, do saque aniversário e do saque rescisório. Mas respondendo primeiramente de forma objetiva a tua questão, Paulo, é de que não, mesmo tu fazendo a reversão do teu FGTS para a modalidade rescisão, tu não poderás sacar
esses FGTS que ficaram retidos em razão de uma rescisão anterior a essa conversão. Mesmo passados os 25 meses previsto na lei para voltar a surtir efeitos a tua opção pelo saque rescisão ao invés do saque aniversário, tu só poderá sacar valores de rescisões posteriores a essa tua opção. Então, pelas regras de hoje, tu não teria como resolver isso. Só sacar esses valores quando te aposentasse ou quando tu usasse para aquisição de um imóvel ou outras previsões legais para a liberação do FGTS. A boa notícia que te traz esperanças é que essa semana o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, manifestou a intenção de propor uma alteração nesse regramento para que os trabalhadores voltem a sacar a íntegra do FGTS caso dispensados. Então, aguarde que, quem sabe, tenha boas notícias em breve. Vamos trazer aqui no Boca, né? Se acontecer. Muito obrigado, doutor Pedro, doutor Charles, eles ficam com a gente na nossa consultoria. Espaço de opinião? Temos. E está chegando o informe sindical número 1 de hoje, que é assinado pela FESERGS. Olá, amigos do Boca. Após um carnaval bastante atribulado, onde lamentamos o acidente acontecido em Torres, mas enfim foram dias de folia, de relaxamento e de descanso para todos, incluindo-se aí os servidores públicos. Agora retomamos as atividades, inicia-se o ano com a necessidade de voltarmos a discutir as nossas pautas importantes, que passam pelo reajuste salarial anual e vão além, até a questão da definição do vale-refeição, do vale-transporte, de tantas e tantas questões que afligem os servidores públicos. Nós precisamos resolver essas situações porque não podemos permitir que os servidores que já estão sofrendo na carne uma perda salarial superior a 50% dos seus salários, agora venham a ter seus salários congelados por mais um período. Vamos estar na Assembleia, vamos estar nas ruas, nas repartições, enfim, somando forças para vencermos essa determinação do governo do Estado de manter o congelamento para todos os servidores públicos do Rio Grande do Sul. Era isso, um abraço e um bom retorno ao trabalho. O presidente Sérgio Arnaud, da FESERGS, sempre atento aí às demandas dos servidores estaduais. Vamos com mais consultoria, consultoria previdenciária, hoje com o doutor Charles Pacheco. Doutor, a Vera lá de Gravataí, entrei com pedido de aposentadoria via judicial em 2019, foi concedida, mas como o juiz não considerou todas as reivindicações, junto com o advogado, resolvi recorrer e já se passaram mais de 3 anos e ainda não foi julgado. Pergunto, caso eu perca a causa, né? Terei que fazer novo pedido de aposentadoria partindo da estaca zero? Está preocupada a dona Vera aqui. Doutor Solano, eu posso ter compreendido mal a pergunta da dona Vera, mas me parece que a sentença já assegurou a aposentadoria, porque a dona Vera refere que foi concedido o benefício. Isso, é o que ela afirma. Pois é. E provavelmente o recurso que tenha sido manejado, que tenha sido interposto, visa melhorar ainda a aposentadoria. Mas vamos dizer, então, dona Vera, que a sentença não assegurou, que a senhora não conseguiu a aposentadoria na sentença e que a senhora está discutindo em grau recursal. O tribunal, ao apreciar o recurso da senhora, mediante requerimento, ele pode analisar suas condições de aposentadoria após a DER, após a data de entrada do requerimento, e assim fazer o que nós chamamos de reafirmação da DER, que é o deslocamento da data de início do benefício para um momento posterior, antes do término do processo judicial, no momento em que a senhora implementa os requisitos. Dito isso, não será necessário a senhora, caso não tenha melhor sorte no processo, partir do zero, Sim. porque é possível a reafirmação da DER. Porém, por uma questão estratégica, é interessante que a senhora tenha este diálogo com seus advogados para que vocês, de comum acordo, estudem e identifiquem se não é uma boa opção para a senhora requerer uma nova aposentadoria no curso do processo judicial e ficar
discutindo duas aposentadorias simultaneamente. Perfeito. Outra dúvida agora é do direito do trabalho, mas um Paulo aqui na consultoria trabalhista, doutor Pedro, ele diz assim, quem trabalha com solda à base de chumbo tem direito a receber insalubridade? É o que quer saber o Paulo. Pois então, o programa dos Paulos, né, doutor Paulo André? Paulo, o seguinte, sim, tem direito, tá? Existe previsão legal de caracterização de condição de trabalho insalubre para as pessoas que trabalham com solda, chumbo, estanho ou algum outros produtos similares. Então, se tu trabalha nessas condições, o mais correto seria conversares com o teu empregador para que ele adequasse o teu pagamento para que tu recebesse o adicional de insalubridade em grau máximo, que é o que está previsto na lei para exposição a esse agente químico. Mas como a gente sabe que é muito difícil esse tipo de coisa acontecer, provavelmente tu vai ter que procurar um advogado trabalhista, entrar com uma ação judicial, ser feita uma perícia no teu local de trabalho para ver de que forma tu executa essa tarefa, por quanto tempo da tua jornada de trabalho essa tarefa é executada, para ver se tu tem direito efetivamente ao recebimento do respectivo adicional. Tá certo. Obrigado, doutor Pedro, doutor Charles. Eles seguem conosco na edição do Boca no Trombone. Mande a sua dúvida. Tem o WhatsApp e tem o nosso perfil nas redes sociais, que é o @programa Boca no Trombone. Vamos ouvir o recado da WaterSul? Tá pensando em comprar um mineralizador, um purificador de água? Ouça agora, veja os modelos aí na mensagem do senhor José Hernandes. Sou José Hernandes Bastianello, fundador da WaterSul e diretor comercial. Somos distribuidores dos purificadores de água Cerbran, Top Life, Aquavita Minerale e Soft Everest. Pegamos a água da torneira e agora vamos colocá-la no mineralizador Diamond. Vamos fechar e agora nós vamos tirar a água do mineralizador. Agora vamos colocar o reagente, a água que saiu do mineralizador e na água que saiu da torneira. Agora vocês tiram suas conclusões. Ficou fácil, né? A conclusão é pegar o telefone agora e entrar em contato com o time de vendas da WaterSul para você escolher o seu purificador e mineralizador de água. Vamos para o recado da Magistratura do Trabalho? Vamos lá, atentos, eles estão no Amatra 4 trabalhando. Mais de 2.500 pessoas foram resgatadas do trabalho escravo contemporâneo no Brasil apenas em 2022. São alojamentos precários, jornadas excessivas, comida estragada. Nas confecções das grandes cidades que produzem roupas de grife, nas empresas de construção civil que constroem os mais belos imóveis, nas culturas do café e do cacau, e também na colheita da uva na Serra Gaúcha. No fim de fevereiro, tivemos aqui em nosso estado a maior operação dos últimos anos de resgate de trabalhadores na condição análoga à de escravo. Foram mais de 200 pessoas libertadas, que trabalhavam para reconhecidas vinícolas produtoras dos vinhos mais premiados. E o que se escondia na ponta dessa cadeia de produção? Filhos, pais, irmãos, os afetos de alguém em situação de extrema degradação moral e física. A terceirização é a porta de entrada, de facilitação para essa absurda exploração. Mas a história e a construção do direito do trabalho no Brasil e no mundo não permitirá, por mais eloquentes que sejam os argumentos econômicos, que os verdadeiros responsáveis, detentores do capital, deixem de responder pelos direitos violados. Nós, da Amatra 4, estamos dispostos a lutar pela justiça e recomendar a punição, por meio do devido processo legal, de todos aqueles que acreditam que as trabalhadoras e os trabalhadores de nosso país são apenas mercadorias e corpos a serem exauridos.
Muito obrigado ao presidente Márcio Lima do Amaral, sempre atento às demandas aí da categoria, sempre trazendo opiniões importantes aqui para a gente. Mais consultoria? Mais consultoria previdenciária com o Dr. Charles Pacheco, o Jorge Luiz lá de Bagé. Como anda a revisão da vida toda? Sou aposentado. Todo mundo quer saber essa aí, Dr. Charles. É verdade. A revisão da vida toda ela foi julgada em dezembro de 2002. Entretanto, até o presente momento, nós estamos na primeira semana de março, o acórdão ainda não foi publicado, Dr. Solano. Então, nós estamos todos aguardando a publicação do acórdão para saber exatamente os contornos desta decisão. Mas considerando que o seu Jorge se declara já aposentado, eu tenho um recado muito importante para o senhor. Não é recomendado e muito menos prudente que o senhor aguarde a publicação deste acórdão. Sim. É bastante recomendado que o senhor procure um advogado de sua confiança para que ele tome conta do seu processo administrativo, conheça da sua aposentadoria e identifique se essa revisão se aplica ou não para o senhor. Perfeito. A dúvida do direito do trabalho do Flávio, lá de Cachoeira do Sul, encaminhá-la ao Dr. Pedro. Assinei as férias, o patrão fez trabalhar 5 dias após as férias. E o encarregado disse que se eu não ficasse, me colocaria na rua. Pode isso? Olha só a questão do Flávio, doutor. Não, Flávio, não pode, está errado. As férias é o período destinado à recuperação física, intelectual, psicológica do trabalhador, que ele tenha momentos de lazer com a sua família. Então, a partir do momento que é concedida as férias, tu não podes trabalhar. E, inclusive, se trabalha durante as férias, tem que receber a remuneração das férias e a dobra como penalidade para o empregador referente a esse período. E jamais pode lhe exigir que o senhor fique no trabalho sob pena de dispensa ou qualquer coisa nesse sentido. Então, registre esses dias trabalhados durante as férias e procure os seus direitos. Certo, obrigado aos doutores, eles seguem com a gente na consultoria, vá participando, vá mandando a sua mensagem, tem o WhatsApp e tem o nosso perfil nas redes sociais. Mais opinião? Sim, a opinião agora no Informe Sindical é do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. Olá, eu sou Melissa Vargas do Sindicato Aeroviários de Porto Alegre. Nos últimos dias, nós reunimos na nossa sede os nossos aposentados. A gente não pode deixar de dar atenção para essas pessoas. Nós formamos grupos de conversa e a Petros fez o recadastramento dessas pessoas que ainda podem ser assistidas por nós. São aposentados da extinta Varig e da TAP, que encerrou as suas operações aqui no Rio Grande do Sul. A nossa preocupação é que essas pessoas tenham os dados atualizados para que a gente possa buscar, então, uma alternativa para os planos de saúde, visto que os convênios serão encerrados em breve. Então, o sindicato está buscando uma alternativa de planos coletivos junto às operadoras no Rio Grande do Sul ou em nível nacional, para que essas pessoas continuem tendo assistência dentro das suas possibilidades financeiras, e aí é a opção de cada um. Nós sabemos das limitações e dos esforços do SUS, mas se essas pessoas puderem continuar com seus planos ou algo similar, nós estaremos no sindicato dando assistência, recadastrando e dando apoio e as informações necessárias. Afinal de contas, são esses aposentados que fizeram a nossa história. Eu só estou aqui hoje, junto com outros membros da diretoria, graças a eles. Certo? Bom domingo! Muito obrigado a Melissa Vargas, diretora do Sindicato dos Aeroviários da capital, sempre opinando aí sobre as questões da categoria. Vamos com mais consultoria, a consultoria previdenciária. A dúvida é da Marfa, encaminho ela ao Dr. Charles Pacheco. Em dezembro próximo, fecho 30 anos de trabalho, porém eu tenho um intervalo que não paguei GPS. Como procedo? É a dúvida da Marfa, doutor. Bem, Marfa, primeiramente é necessário esclarecer que com a reforma da Previdência não basta atingir 30 anos, completar 30 anos de tempo de contribuição para alcançar a aposentação, para obter a sua aposentadoria. Existem as regras de transição, que é onde será possível identificar se a senhora preenche os requisitos em cada uma delas. Em cada uma delas, a regra definitiva são 30 anos de tempo de contribuição, 62 anos de idade e no mínimo 15 anos de tempo de contribuição. A senhora está falando de um tempo remoto que a senhora deixou de contribuir para o INSS. Muito cuidado nesse ponto. Por que eu refiro isso?
Porque o contribuinte individual, para fazer contribuição previdenciária não feita à época, é preciso comprovar o exercício da atividade. Já o facultativo não pode ter perdido a qualidade de segurada. Sim. É necessário que a senhora tenha uma boa assistência para que não perca dinheiro fazendo o pagamento de uma GPS referente a um período que vai lhe custar um montante bastante razoável de dinheiro e futuramente não poder utilizar esse tempo para fins de aposentadoria. Tá certo, obrigado aos doutores, eles seguem com a gente na consultoria. Agora tem quadro especial. Quer entender? Quer saber sobre as regras sanitárias? Então tá no ar o Direitos da Saúde. Bom dia, Dr. Solano. Bom dia a todos os telespectadores do programa Boca no Trombone da Band TV e que se fazem presentes nessa manhã de domingo. O meu nome é Melissa Dandeus, vim aqui conversar com vocês hoje sobre as obrigações de meio e de resultado do profissional médico. A responsabilidade civil surge em virtude do descumprimento de uma obrigação. Na seara médica, ao exigirmos do profissional médico comportamentos positivos, sejam eles de dar ou de fazer, o dever de indenizar somente surge nos casos em que houver um inadimplemento da obrigação pelo profissional. Existem as chamadas obrigações de meio, em que há um compromisso do profissional em agir com desvelo, cuidado e emprego das melhores técnicas e meios disponíveis para a obtenção dos melhores resultados possíveis e almejados pelo paciente, porém, sem que o profissional se obrigue à efetivação desses resultados. Por outro lado, existem as obrigações chamadas de resultado ou de fim, em que o alcance do resultado almejado por este paciente é a própria condição para o cumprimento do contrato pelo profissional da saúde. Nessas espécies, dizemos que há presunção de culpa do profissional. Muito obrigado, doutora Melissa Dandeus, advogada atenta aí nas questões do direito à saúde, né? Tá com dúvida? Mande pra gente aqui nas nossas redes sociais, a doutora Melissa responde para você. Mais questão agora, questão do direito do trabalho com o doutor Pedro Guterres. Doutor, a Eliane, trabalho todo dia 12 horas, ganho R$ 3.600, não assinam a minha carteira e não fez contrato, também não me fornece passagem. Sou cuidadora de idosos, só que esse paciente tem microcefalia. Isso está correto? É o que é saber. A Eliane, doutor. Eliane, essa questão dos cuidadores de idosos, que são trabalhadores domésticos, é um assunto muito polêmico, tá? Porque envolve muitas circunstâncias, tanto de parte dos empregadores quanto dos empregados. Tu mencionaste que trabalha 12 horas por dia e ganha R$ 3.600 por mês. E na condição de autônomas. Para tu continuares trabalhando nessa quantidade e tendo essa média remuneratória, tu vais ter que continuar como autônoma. Porque se tu tiveres o teu vínculo de emprego, tu não pode trabalhar 12 horas todos os dias. Tu tem que trabalhar 12 por 36, dia sim, dia não. E aí tua média remuneratória vai cair e em contrapartida tu vai ter outros direitos garantidos, como férias, 13º, FGTS, etc. Então, primeiro parte da tua decisão pessoal sobre o que é mais vantajoso para ti, para tu saber o que tu vais exigir ou não do teu empregador. Mas ele teria, em tese, o dever de assinar a tua carteira de trabalho e de te colocar nessa escala de 12 por 36. Obrigado, doutor Pedro, doutor Charles, eles seguem com a gente na nossa consultoria, a gente vai dar uma paradinha para tomar aquela aguinha, ó. Eu tô com a minha aqui, ó, em nome da WaterSul e os seus purificadores e mineralizadores de água, e já retorna. Tem mais consultoria previdenciária, trabalhista, tem o direitos dos servidores, tem muito mais aqui no Boca no Trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567.
voltando com o Boca no amanhã do seu final de semana. Muito obrigado pela sua audiência. Continue participando. A gente está no finalzinho, reta final do programa. Dá para encaminhar sua dúvida previdenciária e trabalhista. Mais uma previdenciária da Sônia lá de Sapucaia do Sul, doutor Charles. Posso encaminhar o pedido de aposentadoria? Pois já tenho tempo contribuído ou tenho de procurar um advogado? É a dúvida da Sônia. Respondendo objetivamente a dona Sônia, não é necessário pedir aposentadoria com a assistência de um advogado. Porém, será este profissional que vai garantir que a senhora receba o melhor benefício e que tenha assegurado a plenitude dos seus direitos. Obrigado, doutor. A dúvida agora é trabalhista da Paola, sai da empresa no mês de novembro. Tem o direito ao PPR, que será pago em abril? Quer saber a Paola, doutor Pedro? Paola, a resposta é depende. Depende do regramento desse plano de participação nos resultados. Se ele está no regimento interno da empresa ou se ele está numa convenção coletiva de trabalho, tu tem que pesquisar quais são as regras. Se tu já cumpriu os requisitos, mesmo tendo sido dispensada, tu tem direito a receber esse pagamento após a tua rescisão. Obrigado aos doutores. Agora, você que é servidor público, estava aguardando, né? Estava esperando, chegou a sua vez. No ar, os direitos dos servidores. Bom dia, Solano. Bom dia, amigos do Boca no Trombone na TV. Eu sou Marcelo Tassinari e hoje no quadro Direitos dos Servidores eu vou responder a pergunta da Silvana, que mandou a sua pergunta pelo Instagram, @programa Boca no Trombone. A Silvana diz o seguinte: tenho 30 anos de estado, mas não tinha 25 anos de magistério na data da mudança do plano de carreira do magistério público estadual. Assim, eu não pude me aposentar. E ela quer saber, posso me exonerar e levar todo esse período de estado para o INSS e me aposentar lá no INSS? E mais, tentar aumentar o meu salário porque eu trabalho apenas 20 horas semanais no estado? Silvana, antes de tudo, antes de fazer esse seu pedido de exoneração, eu sugiro para você fazer um planejamento previdenciário. Sim, há planejamento previdenciário para servidor público. Por que o planejamento previdenciário? Para estudar a melhor possibilidade de aposentadoria que você vai ter no serviço público. São várias possibilidades agora. Segundo, antes de se exonerar, fazer um planejamento previdenciário para o INSS, para ver o que vai acontecer quando você levar o seu tempo de contribuição do regime próprio para o regime geral. Aí sim tomar a sua decisão. É possível sim se exonerar e levar o tempo de regime próprio para o regime geral. Mas isso não quer dizer que você vai ter uma melhor aposentadoria lá no regime geral. Por isso a sugestão, também para servidor público, o planejamento previdenciário. Talvez você consiga se aposentar apenas no regime geral, o mais rápido possível, que talvez é o que você queira. Mas talvez a melhor aposentadoria ainda esteja lá no regime próprio. Por hoje é só e até o próximo quadro Direitos dos Servidores aqui na Band TV RS. Muito obrigado ao Dr. Marcelo Tassinari, nosso especialista em direito administrativo. Você que é servidor público, encaminha a sua dúvida para a gente. Olha, agradeço muito aos doutores aqui, Dr. Charles Pacheco, Dr. Pedro Guterres pela consultoria de hoje. E a gente, pessoal, vai ficando por aqui. Durante a semana a gente faz aquele bate-bola lá nas redes sociais, @programa Boca no Trombone é o nosso perfil. Vá lá, seja o nosso seguidor lá no nosso canal do YouTube. E voltamos aqui na Band TV no próximo domingo, às 8h30 da manhã. Até lá!